Olá, essa questão da OAB, que está aparecendo para vocês, de tributário, é uma dúvida recorrente, tanto para estudantes de tributário, quer seja para a OAB como para concurso público, como na vida também. As pessoas elas têm essas dúvidas com relação ao que é uma verba para fins, né, de incidência do imposto ou não. Já tivemos até casos judicializados em razão disso, sempre nas minhas aulas de processo tributário. Quando eu falo de consulta tributária, eu menciono inclusive uma dessas situações que foi um clássico aí, que ocorreu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, exatamente por essa questão de interpretação. Então, essa questão da OAB, ela na verdade ela envolve duas situações, né? Dois requisitos que o candidato tem que saber. Primeiro, lembrando, fato gerador é a alma de um imposto. Só que esse fato gerador não necessariamente é aquele que foi concebido lá no início da concepção de um imposto, da estruturação de um imposto. E é exatamente o caso do imposto de renda. O imposto de renda ele vem previsto no CTN, no Código Tributário Nacional, da década de 60. Mas aquele fato gerador que está ali, né, a aquisição de renda e proventos, não é mais dessa forma. Nós não podemos ler dessa forma. Hoje em dia é acréscimo patrimonial. Eu sempre bato muito nessa tecla com vocês. Acréscimo patrimonial não se confunde com aquisição. Prova disso, que exatamente é o segundo ponto que envolve essa questão, é relacionado às indenizações. Então, prova disso que indenizações, quer sejam materiais, quer sejam de natureza moral, elas não são concebidas hoje como fatos geradores de imposto de renda, porque não há acréscimo patrimonial. É exatamente essa evolução da interpretação e da aplicação do fato gerador que foi acontecendo e não se pode mais colocar que é aquisição, porque antigamente, exatamente com a ideia de aquisição, incidia o imposto de renda, até que num determinado momento entenderam que indenização é compensação de uma perda. Eu não estou adquirindo e posteriormente eu não estou tendo acréscimo patrimonial, né? Eu estou tendo uma compensação de algo que eu perdi. Tanto que essa evolução da não incidência do imposto sobre indenizações começou com material e depois é que foi com moral, com a ideia de que quando há uma reparação no âmbito moral, também não é uma reparação. Então também não houve um ganho, né? Está reparando uma perda, está compensando uma perda. E aí houve essa ampliação aí com relação às indenizações. A questão trata de uma remuneração, de uma verba, cujo nome aqui foi colocada indenização de plantões. E aí, essa questão de nomenclatura, ela é recorrente à dúvida relacionada a isso, tá? Não é comum na vida. E aí nós já sabemos que para efeitos de fato gerador é o que determina o fato gerador. Então, pouco importa a nomenclatura, a denominação. O fato de ter um nome indenização não significa que tenha natureza indenizatória. Então, indenização de plantão nada mais é que uma remuneração, inclusive a questão até coloca dessa forma, remuneração paga pelo trabalho realizado, para que não há dúvidas com relação à natureza desse valor, dessa verba. Então, há um acréscimo patrimonial em decorrência do trabalho. Lembrem que o acréscimo patrimonial é sobre renda ou proventos. Renda vem de capital, vem de trabalho. Né? É proveniente, é um acréscimo patrimonial proveniente de trabalho, de atividade de capital, né? Diferente do provento, que já é um direito, por exemplo, adquirido de uma aposentadoria, de uma pensão, que foi sendo adquirido esse direito ao longo do tempo, né? Essa é a diferença. Então, a questão, ela trata exatamente da natureza, ela deixa muito clara a natureza, que é uma remuneração paga, pouco importa o nome que se coloca, né? E colocado lá, indenização não tem natureza de indenização, então, naturalmente, há incidência do imposto, porque qualquer fato gerador, a sua interpretação está relacionada ao fato gerador e não à denominação que nós utilizamos. Então, assim, é uma questão muito simples. Voltando ao que eu falei sobre a consulta tributária, que eu coloco sempre em sala de aula, nas aulas de processo, foi exatamente uma questão de terminologia, quando alguns servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
estavam declarando no seu imposto de renda algumas verbas remuneratórias como não incidentes de imposto de renda, rendimentos não tributáveis, em razão da interpretação de uma lei federal para servidores federais que fazia ali um rol do que era remuneração, do que não era remuneração para fins previdenciários, não para imposto de renda. Essa situação acabou gerando uma consulta tributária perante a Receita Federal, e aí a Receita Federal ela colocou muito claro, primeiro, é uma lei para servidores federais e não servidores estaduais. Segundo, é uma lei relacionada a verbas de previdência, previdenciárias, para fins previdenciários, mesmo que provenientes ali da remuneração do servidor, a intenção, o objetivo da lei está relacionado com previdência. Previdência não se confunde com o imposto de renda. Então, naturalmente, não há incidência lá na Previdência, porque é uma remuneração não tributável para lá, não tem absolutamente nada a ver com o imposto de renda. São fatos geradores distintos. São tributos, muitas vezes, né? Por exemplo, o INSS, de natureza distinta. Né? Um é contribuição, o outro é imposto. Então, o que tem que se tomar muito cuidado aqui é que a denominação não é suficiente. Eu tenho que olhar a natureza e ver se a natureza efetivamente tem alguma relação com o fato gerador naquele momento interpretado e concebido. Volto a dizer, naquele momento, porque acréscimo patrimonial não é o que está escrito lá no CTN. Mudou, né? Não é aquisição, é acréscimo. E a interpretação é completamente diferente. Uma remuneração paga pelo trabalho, como está aqui nessa questão, ela é um acréscimo patrimonial proveniente do trabalho, é renda. Então é uma questão muito clara, mas ela é boa para você poder fixar fatos geradores de imposto. Ficamos aí para a próxima questão aí da OAB comentada.